Olá, meu nome é Luciana. Eu estou fazendo essa videoaula juntamente com as minhas colegas de curso, a Franciele e a Fabielle. Nós somos alunas do curso de Pedagogia da Universidade Internacional Uninter e estamos no último ano de curso. E como estamos nessa pandemia, a faculdade disponibilizou esse tempo para estarmos fazendo esse estágio online, já que estamos em casa sem poder participar das aulas que seriam nas escolas. A faculdade disponibilizou esse tempo para estarmos fazendo esse estágio online. E nós vamos fazer o estágio de ensino médio com algumas dicas de preparação para o Enem, com algumas dicas de redação e avaliação sobre a redação também. Quando você entra no primeiro ano do ensino médio, você já entra com uma preparação já para o final, que é o Enem, que é o vestibular, para você poder ingressar numa boa faculdade. Então, essas dicas são muito valiosas para que vocês cheguem no terceiro ano do ensino médio bem preparados e consigam uma ótima nota no Enem e assim consigam ingressar numa boa faculdade. Uma coisa legal nesses tempos de pandemia, os tempos que a gente está em casa, é vocês procurarem na internet os cursinhos online. Existem vários cursinhos online, existem cursinhos pagos, cursinhos gratuitos, e que são bem bacanas para vocês estar aproveitando o tempo vago de vocês. É de grande valia para vocês se prepararem. Uma dica legal é vocês descobrirem um modo de como o cérebro consegue guardar o que está sendo estudado, como o seu cérebro assimila as matérias que estão sendo estudadas. Umas pessoas conseguem gravar lendo, outras conseguem gravar ouvindo, outras conseguem gravar escrevendo. Você vai descobrir qual é o modo que você se adequa melhor. Fazer resumo também dos estudos também ajuda bastante, porque você vai colocar no papel aquilo que você entendeu e da forma que você aprendeu. Então, faça resumo, faça resumos detalhados, bem elaborados, com desenhos, que fique fácil para você estudar, que seja bacana, que você tenha vontade de olhar os resumos novamente, porque se você fizer um resumo de qualquer jeito, aquilo não vai te dar ânimo para você estudar. Faça uma coisa organizada, que seja fácil de entender e gostoso de você estudar depois. Você tem que fazer o estudo uma coisa prazerosa e não uma coisa cansativa. Então busque fazer da melhor forma possível e da forma que mais lhe agrada. Tem pessoas que gostam de estudar ouvindo música, por exemplo. Então você vai ver a forma que você melhor se adequa ao modo de estudar. Cada pessoa tem um modo diferente. E busque o seu, né? Que você vai ver que o estudo vai ficar uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa de fazer. Outra dica é você guardar os seus resumos e as suas provas numa pasta de portfólio, separada por matéria, ou numa pasta sanfonada, bem organizada, para ficar fácil para você encontrar e quando você precisar estudar, fica fácil de você manusear. Tem pessoas que gostam de separar as matérias nessas pastas com post-its coloridos, separado por matéria ou por dúvidas ou por algum outro modo que você achar mais fácil para você, que fique importante, que fique uma coisa bem organizada para você também. Gente, o que eu tenho para falar para vocês é assim, o ensino médio é uma coisa puxada, então vocês não podem se perder. É muita coisa, então são matérias, são provas, são resumos, são planejamentos, é muita coisa. Então, tem uma agenda para vocês anotarem tudo isso, para vocês ficarem bem organizados. E uma coisa que eu acho legal, mas para quem já está no último ano, é imprimir exercícios. Você vai imprimir simulados, na internet tem bastante simulado do Enem, para você testar as habilidades de vocês, ver o nível de estudo que vocês estão, para vocês se prepararem, para quando vocês chegarem no Enem, chegarem no vestibular, vocês saberem mais ou menos como é e não vai ser um bicho de sete cabeças para vocês. Aí vai ficar bem legal, bem fácil. Vocês têm que se esforçar e fazer as coisas com vontade. Tem que ter vontade de estudar. É claro que nessa pandemia que estamos,
os adolescentes de hoje, eles querem ficar em casa assistindo série, jogando no computador, jogando no celular, conversando no WhatsApp, mas tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado com seus estudos. É para vocês isso, é para o bem de vocês, é a preparação de vocês. Então, vocês já têm uma idade boa para conseguir aprender legal e chegar numa fase legal. Separe 1 hora por dia. Escolha um lugar agradável para você estudar, que não tenha barulho, que não tenha pessoas, que seja gostoso para vocês ficarem à vontade para estudar. Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro. Ela consiste em 25 minutos de estudo e 5 minutos de intervalo. 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo. Gente, 25 minutos de estudo não é nada, passa super rápido. E 5 minutos de intervalo vai dar uma pausa na sua cabeça. Você vai tomar uma água, você vai ver o teu WhatsApp, você vai fazer alguma coisa. Dali a pouco você volta a estudar. Passa super rápido. Então, essa 1 hora que você programou para estudar, vai passar 3, 4 horas e você não vai perceber por conta desse intervalo. É uma técnica bem bacana, chama-se técnica Pomodoro. Tem um aplicativo que você baixa para celular que chama-se Focus Keeper, que é um timer do Pomodoro, para despertar quando completar os 25 minutos. Então, você vai clicar nele quando você estiver iniciando os seus estudos e quando der os 25 minutos, ele vai soar um timer para desligar, para você tirar os 5 minutos de pausa, fazendo o que você desejar, tá bom? Então, gente, bora estudar, né? Não é porque a gente está em casa, que a gente está sem fazer nada, que a gente tem que deixar os estudos de lado. A gente tem que ter disciplina e estudar, porque o Enem tá aí, o vestibular tá aí, e vocês têm que se preparar. Então aproveitem esse tempo que vocês estão ociosos em casa para colocar os estudos em dia. Eu vou passar a palavra agora para a professora Franciele. Ela vai dar algumas dicas sobre redação, até porque o Enem tem a redação, que vale uma pontuação bem boa para vocês. Nos vestibulares também. Ela vai falar um pouquinho sobre redação, vai dar algumas dicas, vai dar algumas dicas sobre avaliação também, como é feita a avaliação dessa redação, tá bom? Então eu passo a palavra para ela. Fiquem com Deus, muito obrigada e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou passar algumas dicas de redação para vocês, mas antes de mais nada, é importante que vocês saibam como que é feita a avaliação. Por exemplo, no Enem é feita a avaliação através de 5 competências. Então eu vou falar para vocês as competências, para que vocês tenham em mente o que vocês vão ser avaliados e o que vocês precisam cuidar e corrigir na sua redação. Certo? A competência número 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Né? Então, tem que escrever de forma correta, com a forma culta e tudo mais. Sem erros de português. A competência 2 compreende a proposta de uma redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo, em prosa. Então, você precisa compreender o que a tua redação está pedindo para poder fazer uma boa redação. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você precisa verificar todos os tópicos, o que você pode usar a teu favor para argumentar uma solução, né, uma proposta para a tua redação. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então, com base nessas competências, o avaliador vai avaliar a sua redação, né? Normalmente são 2 avaliadores, e eles vão avaliar com pontos. Então, se na competência 1 você tirou todos os pontos, você vai ter a nota máxima naquela competência. E isso vai somando pontos para a tua nota final da redação. Então, é muito importante que você cuide desses tópicos, né? Então, agora eu vou te passar algumas dicas
para você poder fazer uma boa redação pensando no que você vai ser avaliado, né? Então, em primeiro lugar, você precisa fazer leitura de temas diversos, leitura na internet, em jornais, revistas, né? A internet está aqui hoje para nos ajudar e para somar. Tem, hoje em dia, informação no Facebook, Instagram, em todas as mídias sociais. Você pode estar atualizado de vários temas para você ter um embasamento e argumentos para você poder descrever na sua redação, né? Então, você precisa praticar, fazer várias redações em casa mesmo. Pega algum tema que já saiu em algum Enem, em alguma avaliação e faz a sua redação, início, meio e fim, de forma clara, né? Objetiva, porque com a prática você vai melhorando cada vez mais. Você precisa entender o tema que está sendo solicitado. Não adianta eles pedirem para você falar sobre aborto e você falar sobre a comunidade, né? Então você tem que falar do início ao fim na tua redação com coesão no teu texto, né? Tem que ter link, tem que ter sinergia. Você precisa organizar as informações da redação de acordo com a estrutura da redação indicada. A redação precisa ter começo, meio e fim, como eu falei, precisa fazer sentido. Antes de começar, liste as opções e descreva na sua redação o que não pode faltar. Use a criatividade, mas sem se confundir. Na conclusão, você precisa ter uma solução para o tema, né? Uma solução, uma dica, como que deve ser corrigido aquele problema, né? Na sua redação, você precisa convencer quem vai avaliá-lo. Então, você precisa demonstrar que você entende. A tua redação precisa ter conectividade, né? O primeiro parágrafo, aí o segundo você precisa ter, utilizar aquelas palavras de conectividade, por exemplo, no entanto, porém, todavia, são palavras-chave que você começa um outro parágrafo. Cuidar com a redundância, fazer a redação no limite de linhas, né? Se são 30 linhas, você precisa calcular quantos parágrafos você vai fazer. Precisa ter um embasamento inicial, uma justificativa no meio, uma solução no final. Então, você precisa dividir os seus parágrafos, as suas linhas, para que tenha coerência. Precisa ter um título. Vários avaliadores já pegaram várias provas onde a pessoa que está fazendo a redação não colocou nem título na redação. E isso demonstra falta de experiência. Então, é importante, tem que ter o título, tem que estar dentro da margem da folha, a tua escrita, não pode ter erros de português, a tua letra lá tem que estar legível, né? Então, cuidar com repetição de palavras. Troca palavras, utiliza sinônimos, utiliza outras palavras. Se você está com dúvida de alguma palavra que você utilizou, que você quase não tem conhecimento de como escreve, muda a palavra. Utiliza palavras mais simples. Releia a sua redação, revise para verificar se não tem nenhum erro de português, né? Faça uma revisão para verificar se faz sentido. Um parágrafo está conectando no outro, se faz sentido a tua redação, se não precisa ser corrigido. Quando você for passar a limpo a sua redação, cuide para passar com tempo, para que você possa fazer com calma, sem erros, copiar de forma correta, porque às vezes a tua redação está perfeita e quando vai passar limpo, está perfeita no rascunho, e quando vai passar limpo, acabou pulando alguma linha. Então, é importante você fazer com calma para não ter esse tipo de erro, né? Quanto mais familiarizado você estiver com a redação, mais facilidade você vai ter. Por isso que é importante praticar em casa, né? A prática leva à perfeição. Então, para finalizar, é importante você entender o estilo da redação que eles estão pedindo. Se eles estão pedindo uma redação dissertativa, você vai falar de forma dissertativa. Texto argumentativo, com argumentos. Redação dissertativa argumentativos é um texto onde, ao mesmo tempo, você explica o tema e mostra argumentos do autor e apresenta uma conclusão na solução final. Então, é importante você também citar exemplos de estatísticas. 20% de alunos que estudam em tal região têm facilidade em tal matéria. É um exemplo, tá? Estatísticas contam muito ponto. Então, você pode utilizar, às vezes, no próprio texto, na própria descrição da redação, eles colocam informações estatísticas. Se você tiver exemplos de autores,
pessoas da política, dependendo do tema, utilize esses exemplos, né? Então, é importante, todas essas dicas que eu passei para vocês, é para ajudar a vocês conseguirem fazer uma boa redação. Não tem uma régua, não tem uma métrica que certo ou errado. Você vai adaptar conforme a sua necessidade e conforme a sua experiência. Então, você vai fazer a tua redação da tua melhor forma. Importante, não deixe de fazer a redação, porque você está preparado, você já tem toda uma vivência, você tem a tua experiência, você já passou por tanta coisa, não é mesmo? Então, alguma coisa você vai conseguir escrever na tua redação. Então, faça com calma, releia a tua redação, que com certeza você vai conseguir tirar uma nota ótima. Tá bom? Agora eu passo a palavra para a professora Fabielle, que vai dar sequência. Obrigada. Olá, para finalizar essa aula, então eu vou deixar algumas dicas aqui, né, para a gente evitar a propagação da Covid-19, né? Então, assim, primeira dica, lave suas mãos com frequência, use sabão e água, use o álcool em gel, tá? Mantenha uma distância segura, né, de qualquer pessoa que esteja tossindo, espirrando. Não toque nos olhos, nariz, boca. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz, a boca com o cotovelo dobrado ou com um tecido, tá? Fique em casa se você se sentir indisposto, né? Se você tá sentindo que não tá bem, que tá febril, tá tossindo demais, já se preserve, fique em casa, tá? Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure assistência médica, ligue antes de sair, né? Porque às vezes você consegue uma orientação médica via telefone mesmo. Então, né, nesse momento é importante que você evite sair de casa. Então aproveita, né, liga antes de sair, verifica com o seu médico ou com... Acho que os postos de saúde também já estão disponibilizando o atendimento via telefone, tá? Para prestar esses primeiros atendimentos antes de você sair de casa, tá? Siga as instruções da autoridade da sua localidade, né? Referente à saúde. Evite ir desnecessariamente a clínicas e hospitais, tá? Onde há uma propagação maior, né? Do possível vírus, né? E assim, o importante é que você proteja a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, né? E para que você se proteja e proteja as pessoas que você ama, é importante que você tenha essa orientação. Tá? Então, assim, outra dica legal, assim, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, que está todo mundo em pânico, né, devido à situação, mas assim, quantas vezes você já reclamou de não ter tempo para fazer algo que gosta? Diversas vezes, né? A gente sempre quando a gente pretende fazer alguma coisa, a gente fala, poxa, se eu tivesse tempo, eu faria um curso, se eu tivesse tempo, eu faria algo online, mas eu não tenho. Então agora é um momento, tá? É o momento de você investir naquele hobby de pintar, desenhar, escrever, ou ler, ou aprender a cozinhar, fazer algo que você não tinha tempo durante a sua rotina, né, de trabalho ali, que você tinha que se deslocar de casa para o trabalho, né? Então, assim, apesar das desvantagens do isolamento social, também é uma boa hora para esquecer as desculpas, né, e começar a dar atenção para as atividades que a gente deixa de lado no dia a dia, né? Você não pode mais dizer que não tem tempo. Então, desliga um pouco o celular e a televisão e dá atenção para algum hobby. Que tal aproveitar esse momento para investir em tudo aquilo que gosta de fazer, né? Então, além disso, com a internet temos acesso a muitos conteúdos gratuitos. É possível assistir aulas online, a fazer cursos e realmente mergulhar em uma nova paixão. Proteja a si mesmo e as pessoas ao redor, conhecendo os fatos, né? E tomando as precauções apropriadas. Né? E o mais importante, tenha certeza de que você não está sozinho nessa. Por mais que o isolamento social afete a saúde mental e faça as pessoas se sentirem sozinhas, abandonadas e até rejeitadas, é preciso trabalhar as ideias, né, de que este é um momento delicado pelo qual todos nós estamos passando, mas precisamos passar juntos. Né? Durante a pandemia do coronavírus, procure cultivar pensamentos positivos, né?
Isso porque os pensamentos podem ser uma grande causa da sua ansiedade. Então, se você fica pensando muito no que está acontecendo, né, você vai ficando ansioso, né, você vai ficando ocioso, você vai ficando doente. Então, é importante que durante esse período você consiga absorver coisas positivas na tua mente, né, e levar isso para o teu dia a dia, né? Com isso você vai estar ajudando a si mesmo e ajudando as pessoas ao seu redor. Ao longo do dia, é importante assim, que você não se deixe pegar por pensamentos ruins e nem fique ruminando o medo. Procure conversar com familiares. Uma ideia legal também é você fazer uma ligação para uma pessoa, uma videochamada para um amigo que faz tempo que você não vê, entendeu? Fazer uma ligação via Skype, né? Manter contato com aquele parente que você já não vê há anos, que você não tem tempo de ir até a casa dele. Mas agora é o momento que você tem para aconchego familiar. Então, busca isso. Busca se absorver de algo bom, sabe? De pessoas boas. E se esquive um pouco das notícias, né? A notícia é boa? A informação é boa? Sim, mas absorva só aquilo que você necessita. O resto você isola e procure absorver coisas boas. Depois que tudo isso acabar, você vai ter uma mente aberta, né? Você vai ter novos conhecimentos, você vai sair uma nova pessoa. Então, assim, absorva o máximo de coisas boas que você puder. Tá? Então, isso é a dica que eu tenho para passar para vocês. Tá?